Alô, bom dia para vocês. Espero que estejam todos bem, né? E nós vamos ver hoje pela manhã, né? Bem cedo, estamos aqui bem cedo, né? Para a gente continuar o nosso estudo da Epístola de Paulo aos Hebreus. Hoje vou falar do capítulo de número 2, né? Quanto os acontecimentos da época e venho com a explicação, tá certo? Para quem não me conhece, eu sou Elizabeth Guilhermino, estou sempre aqui trazendo uma palavra amiga para vocês, para todos, tá? E que espero que a palavra que eu trago aqui para vocês venha surtir efeito, né? Surtir efeito nos corações de todos, para que todos possam manifestar a misericórdia de Deus, agindo de forma apropriada a cada dia, tá certo? Então vamos lá. E você que está chegando novo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aperte aí na palavrinha inscrever, né? Que está escrita aí, inscrever. Depois você aperta no sininho e depois então você aperta na mãozinha. Tem uma mãozinha aí que eu chamo essa mãozinha de papo firme. Então, quando você aperta nessa mãozinha, você está mostrando para o canal que você gosta do assunto que eu trago aqui e do que você vê, né? Aqui você não tem que pagar nada, aqui somente ouvir e guardar as coisas boas como um tesouro, né? Dentro do seu coração, tá certo? Então, seja muito bem-vindo, que a glória do Senhor esteja sobre nossas vidas. Espero que você já tenha amanhecido assim, orando, né? Que nós levantamos do nosso leito, da nossa caminha, né? Que é ali gostosinha pra gente dormir. Então a gente agradece a Deus pela noite bem dormida e pelo esse dia que está iniciando. Vai ser um dia cheio de bênção, cheio de oportunidades, cheio de coisas boas que vêm, né, nos fazer ter um dia mais alegre, né? Um dia feliz, um dia cheio da graça do Espírito Santo, tá certo? Então sejam todos muito abençoados, que o Senhor Jesus resplandeça a luz dele sobre o seu rosto, sobre a sua vida e que tenha misericórdia de cada um de nós, porque quando ele tem misericórdia de cada um de nós, ele nos traz a paz, né? Nós temos a certeza de que a paz, né, podemos repousar um descanso do Senhor Jesus, que é repouso de paz, né? Onde você consegue ter um dia pleno, abençoado, não é mesmo? Então vamos lá, vamos falar sobre essa epístola de Paulo aos Hebreus. Temos muito para falar aqui, né? Porque é extenso tudo que Paulo vem falando para o povo hebreu, né, daquela época, né? Ele falou sobre a antiguidade, né, o que acontecia antigamente, que ele fala que Deus falava de muitas formas, né? E até hoje Deus ainda continua falando de várias formas com cada um de nós, né? Como eu expliquei na live passada, o Senhor Jesus fala conosco através de um sonho, através de uma frase que a gente passa e vê escrito, né? Aquela mensagem é para você, através da leitura da Bíblia, né? Que a Bíblia é a palavra, é a boca do Senhor, é a palavra de Deus, né? Então aqui está escrito em Hebreus, tá vendo? Fala o primeiro capítulo que eu falei ontem, hoje eu vou falar do segundo capítulo para vocês. Vamos dar continuidade aqui. Então prestem atenção, fiquem firmes aqui, porque cada vez que a gente se coloca, né, diante do Senhor, né, ele nos faz ser pessoas mais compreensivas, mais mansas, mais tranquilas, onde nós possamos permanecer tendo o prazer, né, o privilégio de estar na presença dele, né, e permanecer com bons pensamentos, juízos bons, né, que todos possam ter bons juízos, né, que tenham mentes tranquilas, né, onde carrega somente, procura pelo menos carregar coisas boas, nada de ficar carregando coisas que não convêm à palavra de Deus, né, sempre trazendo o que é manso, o que é bom, porque o Senhor Jesus, ele é paz, ele é amor, né,
ele traz para a gente essa virtude, né, do amor, né? O amor prevalece em meio a qualquer divergência, né? O amor prevalece na vida da gente, tá certo? Se você der deixar que o amor entre no seu coração, né, na sua vida, em tudo quanto você vai fazer, então você vai obter a confirmação do amor de Cristo, da paz que Ele quer que cada um de nós tenhamos, né, e carregamos essa mansidão, né? E aí que nós possamos ser pessoas justas, né? Pessoas coerentes, sábias, né? Para que a gente possa prosseguir na nossa vida cotidiana, não é mesmo? Então vamos lá? Eu vou ler aqui então o primeiro versículo da epístola desse segundo capítulo e vou trazendo a explicação para vocês, tá bom? Aqui no primeiro versículo fala assim, ó: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nós desviemos dela. Ou seja, aqui ele está falando sobre, portanto, convém-nos atentar com mais diligência, ou seja, com mais rapidez, com mais eficiência, porque a justiça do ensinamento deve prevalecer, né? Ou é a justiça do ensinamento, ou é a justiça de uma causa realmente que é resolvida através de reunião, né? Num fórum com advogados, com juízes, né? Para que haja o cumprimento daquilo que foi dito, o cumprimento das leis, o cumprimento das coisas que foram ditas para serem firmadas, para serem reconhecidas. Você entende o que eu falo? E aqui no versículo de número 2 diz assim: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, você vai pagar por aquilo que você comete, né? Se você faz coisas boas, você vai receber coisas boas, né? Você vai ter coisas boas. Mas se você é uma pessoa desobediente, uma pessoa rebelde, uma pessoa que não é justa com as coisas, a retribuição a você será exatamente igual, né? Você receberá também a da injustiça, a não ser que você seja uma pessoa benevolente ou a outra pessoa seja uma pessoa benevolente, né? Que agrade a outra de forma quando se você faz o mal, a outra te faz o bem, né? Isso então leva a uma paz, uma mansidão, porque quando um não quer, dois não brigam, não é mesmo? Não é assim? Mamãe sempre falava isso para mim, eu aprendi, nunca mais esquecer. Então, no versículo 3 fala assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que a ouviram. Então, qual é o plano de Jesus para a humanidade? Qual é o plano de Jesus para cada um de nós? O plano de Jesus é que nós tenhamos a salvação, não é mesmo? Esse é o plano de Jesus. E aí diz assim: testificando também Deus com eles, no versículo 4. Versículo 4 diz, diz assim, ó, testificando Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Está aqui fazendo uma pergunta para os hebreus, né? Então, como que é testificado isso? Né? Como que se testifica essa confirmação do plano da salvação? Através dos sinais dados por Cristo Jesus, né? Pelos milagres,
por todas as maravilhas que o Senhor Jesus faz nas nossas vidas, né? Por tudo. O Senhor quer Ele quer distribuir, né, salvação. Como que se distribuir a salvação? Através de testemunhos, né? A gente é testificado pelas coisas que a gente apresenta para Deus, por aquilo que Ele fez, pela obra dEle, né? Pelo milagre gerado por Ele para as nossas vidas. Você entende? Entendeu o que eu estou falando? Então, é necessário que a gente exalte a esse Deus, né? A Jesus, a gente exalte a Ele dando sempre glórias ao Senhor e agradecendo, em gratidão a tudo que Ele faz por nós, né? Ele diz assim no versículo 5, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Então ele está falando sobre testificação, né? Ele fala que o homem se lembre das obras de Cristo Jesus e testifique, né? Dê o seu testemunho para que o Filho do Homem, ou seja, para que o Filho do Homem para que venha a ser visitados, né? Ou seja, o Senhor Jesus visita cada um de nós e Ele faz obras em nossas vidas, coisas que às vezes nós nem percebemos, mas que Ele está ali cuidando em todo o tempo. E é necessário que a gente testifique, ou seja, mostre através dos testemunhos, né? Porque a obra de Deus nas nossas vidas, ela é feita por meio da autoridade da palavra de Deus, né? Ele tem autoridade. Ele fala com autoridade, né? Quando ele disse que haja luz, houve luz. Olha a autoridade no declarar, né, da voz, né? Quando ele decreta uma coisa, aquilo se cumpre, porque ele tem autoridade, ele é uma divindade. Ele falou tudo para que viesse, ele fala tudo para que venha ser concedido, venha existir. Você entende? Quando se disse, quando ele disse que haja luz, houve luz, né? E tantas outras coisas, né? Que o Senhor Jesus falou com autoridade, com a voz firme, né? Não quer dizer com bravura, nada disso, mas com autoridade, de certeza de que existiria. As coisas existem, né? Devido à autoridade da palavra de Deus. E aí diz mais aqui no versículo de número 7, fala assim, ó. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituísse sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito, né? Então, tudo foi dito com autoridade e tudo foi concedido, né? Porque o Senhor Jesus, Ele tem autoridade sobre isso. Então, quando nós fazemos um projeto de alguma coisa, nós desejamos alguma coisa, então, nós, primeiro, devemos orar ao Senhor, né? Ora ao Senhor, pede autorização ao Senhor. Se for uma coisa boa, Ele vai autorizar e vai te conceder aquilo que você tanto deseja. Você entende o que eu falo? Então, é necessário autoridade, né? O Senhor Jesus, Ele tinha autoridade. Então, por isso que Ele fala, visto que lhe sujeitou todas as coisas, né? Nada deixou
que ele não esteja sujeito. Você entende isso aqui? Mas agora, aí diz ainda, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então, o que aconteceu? O Senhor Jesus, ele foi coroado em glória, né? Ele foi coroado em glória, né? Na permissão do Pai, e porque ele se humilhou ao próprio Pai, aceitando tudo aquilo que o Pai havia dito a ele, em obediência ao Pai, e ele provou através da morte, né? O quanto ele foi sujeito, né? Se sujeitou a passar pelo aquele sacrifício, né? Da expiação na cruz, sacrifício da cruz, para em prol da salvação, né? Em prol da salvação de todo o povo, você entende? De toda a humanidade. Aí diz assim, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Ou seja, então, o Senhor Jesus foi coroado pela glória, né? Foi consagrado naquele dia príncipe da salvação. Porque aí diz assim, porque assim o que se santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então, quando há aquele que é santificado e que foi o Senhor Jesus, né? Ele foi santificado pela expiação dos nossos pecados. Ele se submeteu àquele sacrifício na cruz devido aos nossos pecados. Então, o Senhor Jesus, ele foi santificado. E aqueles que são purificados das suas transgressões, ou reconhecem que errou e pediu perdão, né? Esses são regenerados então aceito por Jesus, aceito por Deus, é reconciliado a voltar, né, para o Pai. Se reconcilia, né? Há uma comunhão com o Pai, que é Deus, né, Pai de Jesus Cristo, que é tudo uma triunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você entende o que eu falo? E aí diz mais assim, não se envergonhe, né? Não possa ser envergonhado por lhe chamar de irmãos, né? Somos todos irmãos em Cristo Jesus. Aí ele diz assim, dizendo, anunciarei ao teu nome a meus irmãos e cantar-te louvores no meio da congregação. Olha só, ele não se envergonha da palavra do Senhor. Ele não tinha vergonha de falar que todos deveriam cantar louvores ao Senhor, exaltar o nome do Senhor, coroando-o de glória. Você entende? Não é lindo demais isso? E aí fala assim, e outra vez porei nele a minha confiança, né? Olha só, ele se diz, eu tenho confiança em Deus, nosso Senhor, em Jesus Cristo. Aí ele diz assim, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e os filhos que Deus me deu. Aí ele fala, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também lhe participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Né? E o diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir, né? Ele quer ver a destruição de famílias, ele quer ver a destruição de uma pessoa que é do Senhor Jesus, uma pessoa que é mansa, uma pessoa que é temente ao Senhor. Ele quer tirar essa pessoa da presença do Pai, né? Que é o Espírito Santo. E aí não se pode
permitir que isso aconteça, né? Porque o propósito de Deus para com os filhos é que eles, quando se sintam enfraquecidos, se fortaleçam a ouvir a palavra do Senhor Jesus, porque às vezes a pessoa está aflita, está se sentindo fraca, em meio às condições que a vida traz, né, para a gente. Então, o que a gente tem que fazer? Se humilhar diante do Pai, orar, buscar na oração, para que Ele venha nos fortalecer. Isso é um tipo de socorro que nós pedimos ao Senhor, né? Nós pedimos socorro ao Senhor, ao Deus Altíssimo, e Ele, através do Filho, nos concede aquilo que foi solicitado, aquilo que nós declaramos para Ele: Senhor, é isso, isso e isso. E o Senhor, então, o Deus Altíssimo, o Criador de todas as coisas, Ele vai te conceder e vai te mostrar a solução para aquele assunto que está te trazendo aflição, que está te fazendo você ficar fraco, porque a humanidade, nós temos a natureza nossa, né? Muitas das vezes nos sentimos assim, né? Nos sentimos fracos e precisamos ouvir a palavra, precisamos ouvir que o Senhor Jesus está sempre presente para nos auxiliar, para nos proteger, para nos guardar. E o plano dele para cada um de nós é de salvação, né? Ele quer a salvação para a humanidade. E aí diz mais assim, ó, já estamos terminando, tá? Ele livra-se todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ou seja, não seja escravo do diabo, né? Das coisas erradas, né? Permaneça firme em Cristo Jesus e seja uma pessoa perseverante na oração, né? Seja uma pessoa que não se deixe levar por negligências, não permita, né, que aconteça coisas que não condiz com a palavra do Senhor. Não permita que o inimigo venha te dizer, né, através de alguma brecha que você deixa, o que você deve fazer. Não, você deve fazer aquilo que foi dito pelo Espírito Santo, por Deus, né, por misericórdia, por amor, por favor a nós, que Ele faz. O Senhor Jesus, Ele tem misericórdia de todos nós e Ele é fiel a cada um, né? Aí fala assim, porque na verdade Ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, ele está dizendo aqui para os hebreus que todos aqueles que são tentados, Deus pode socorrer. É Ele que te socorre. Se você crer, se você tiver fé, se você o buscar, né? É Ele que vai te socorrer sempre, em todas as coisas, né? Então, a fidelidade, né? O amor, a fidelidade, a lealdade, né? A lealdade é que vai fazer com que as coisas aconteçam de forma bem significativa para você. Ou seja, se você é uma pessoa fiel, uma pessoa honesta, uma pessoa boa, uma pessoa que quer o melhor para si e para o próximo, com certeza lhe será concedido conforme a graça de Deus, os milagres, né? Que o Senhor Jesus, Ele nos mostra. Nós temos muitos sinais, né? Sinais e milagres, que são várias coisas que acontecem, várias coisas maravilhosas, né? Que o Senhor Jesus nos apresenta, né? Através dos dons do Espírito Santo, que Ele distribui para cada um de nós. Cada um de nós temos dons, né? Cada um de nós temos
a capacidade de entender, de saber o que convém e o que não convém, o que é certo e o que é errado. Você entende? Então, seja uma pessoa perseverante para que você venha adquirir a salvação, né? Buscar no Senhor, procurar ser justo, né? Procurar fazer as coisas conforme tem que ser. Aí aqui na Bíblia tem a explicação. Eu vou ler a explicação para vocês, algumas partes, para que vocês possam entender também. Aqui fala sobre a obra das tuas mãos, né? No versículo de número 7, versículo de número 7, fala assim, ó. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. O que ele está falando aqui? Que toda a criação foi feita por meio da autoridade da palavra de Deus, né? Aquilo que eu já tinha falado antes. Ou seja, ele falou e tudo veio a existir. Porém, para fazer o homem, o Senhor colocou sua própria mão, né? Este projeto foi tão elevado que nada no céu ou na terra foi idealizado como o ser humano. Pois, segundo o próprio Deus, ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Somos imagem e semelhança do Senhor, né? Então, Adão, ele desfrutou pouco dessa glória, né? Da glória divina. Por quê? Porque ele pecou, né? Porque ele pecou. E as consequências se estenderam a toda a humanidade. Por isso nós hoje em dia ainda pagamos por muitas coisas. Porém, quando o Senhor Jesus desceu e assumiu a nossa natureza humana, quando ele se transfigurou, né? E assumiu, passou a ser um ser humano, então ele resgatou o propósito para o qual fomos criados. Cada um de nós temos um propósito, né? Ele tem um propósito nas nossas vidas. É porque a grandeza da sua obra a grandeza da sua obra redentora tem o poder de erguer o homem do abismo, para onde as transgressões o atiram, e de pô-lo novamente na presença do Altíssimo, como nos primeiros dias da criação. Olha só, muito bem explicado isso aqui, não é mesmo? A Bíblia nos mostra de forma bem clara a grandeza das obras de Deus, né? A grandeza de Deus, como ele é maravilhoso. Quantas coisas, quantos milagres, né? Quantas maravilhas e dons do Espírito Santo feito através das mãos do Senhor, né? E fala também sobre a sua majestade. Aqui fala assim, o plano original de Deus era que o homem o representasse na terra e assim tivesse o controle de tudo. Para isso, o Altíssimo concedeu a sua autoridade a Adão para que ele e sua descendência comandassem a terra. Se ele não tivesse desobedecido, seu domínio seria perpétuo, pois somente o pecado poderia destruir sua autoridade. Foi o que aconteceu, né? Ao pecar, né? O que aconteceu? Deixou muitas coisas que hoje em dia ainda acontece diante de nós, né? Que acontece conosco. Porque assim, ele fala aqui, ó, que ao pecar, o primeiro homem propagou a toda a humanidade as consequências da desobediência com a morte e a maldição no solo, que geraria dificuldades no plantio, que imenso contraste entre o ser humano gerado pelas mãos do Criador e o estado em que se transformou. Por isso, somente a vinda do Senhor Jesus podia trazer o perdão, né? Somente a vinda dele. A reconciliação com Deus, o domínio e o poder sobre todo o mal. Porém, isso só é possível para aqueles que se rendem ao Senhor, ao senhorio do Salvador e da sua palavra. Então, quando nós nos rendemos à autoridade do Senhor, a palavra do Senhor Jesus, nós estamos, então, dentro do plano da salvação,
que é o que o Senhor Jesus quer para cada um de nós, para a humanidade. E aí, então, o apóstolo Paulo, ele fala também sobre o sumo sacerdote. Quando ele fala sobre o sumo sacerdote, aqui diz assim: ambos os títulos conferem ao Senhor Jesus a função de representante tanto do povo diante de Deus quanto de Deus para conosco. Aí diz assim, ó, a fidelidade é confiável, honesto e verdadeiro. Está falando que a pessoa tem que ser honesta, confiável e verdadeira, né? Aí diz aqui, cadê? Oh, meu Deus, me perdi aqui. Toda a confiança depositada nele quem? Em Senhor Jesus. Aí fala, toda a sua casa significa que ele foi um servo leal, tanto na sua família quanto a toda a congregação de Israel. Atendeu às necessidades e cumpriu os encargos da sua função como mordomo de Deus para a nação. Contudo, uma referência de fidelidade superior à de Moisés e que merece honra infinita e é a do Senhor Jesus. Então, o que merece honra infinita é o Senhor Jesus por sua fidelidade, né? Porque o Pai colocou as suas mãos, né, fazendo com que houvesse o sacrifício da cruz, né, para a salvação da humanidade. Você entende? Aqui está escrito de um jeito, mas eu expliquei conforme vocês viram aí, e eu creio que vocês entenderam, né? Então, o que o Senhor Jesus quer da gente é que a gente confie, obedeça, né? Que a gente obedeça em prol da salvação. Então, o plano da salvação, ele já tinha sido preparado já por Jesus Cristo, né? Devido à expiação, né? O sacrifício que houve lá na cruz. Quando se fala em expiação, está se falando do sacrifício de Jesus na cruz, tá certo? Amanhã eu volto com você, ou mais tarde, né? Eu volto com você com o capítulo de número 3, nós vamos falar sobre os irmãos, né? Todos os irmãos, os apóstolos, o sumo sacerdote e aqueles personagens que confessaram, né, de alguma forma, testemunharam os feitos de Jesus, tá certo? Então, até logo mais, se Deus quiser, ou até amanhã, né? Mas eu creio que até logo mais eu estarei aqui com vocês, em nome do Senhor Jesus, tá certo? Tenham um bom dia, um dia abençoado. Não esqueçam de se você puder, vá na sua igreja, participe das coisas da igreja, né? Por exemplo, vá na escola dominical para você aprender mais Jesus, ouvir falar, nas reuniões da sua igreja, para que a graça do Senhor Jesus venha permanecer na sua vida e você venha desfrutar das coisas boas que o Senhor Jesus tem para você, para mim, para cada um de nós, tá certo? Um bom dia para você. Tchau.